O Brasil tem mais estabelecimentos religiosos do que o total somado de instituições de ensino e de saúde. Tem mais igreja do que escola e de que hospitais, posto de saúde. Isso é o que mostra os novos dados do censo, de 2022, divulgado nessa sexta-feira, dia 2, que passou, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. São, em média, 286 igrejas para cada 100 mil habitantes no país. Meus amigos, e há quem acredite que a igreja vai transformar o mundo. A pergunta que eu faço para você que acredita nisso: o que de real transformou a sua rua, a sua cidade, o seu bairro com mais uma igreja aberta? Comenta aí embaixo. Para quem acompanha o canal sabe que nós criticamos aqui e sabemos que quanto mais igreja aberta, mais um pastor colocando dinheiro no bolso, na conta, aproveitando-se da fé alheia para viver uma vida boa, pregando a palavra. É assim que eu penso e é assim que nós acreditamos aqui nesse canal. Mas é para glorificar de pé, meus amigos. Muitos evangélicos estão aclamando isso, Por quê? Porque pela primeira vez o IBGE mapeou geograficamente o tipo de edificações que compõem os 111 milhões de endereço do Brasil cadastrado durante a pesquisa. Pasmem vocês, 111 milhões de endereço. E olha só, o censo entende como estabelecimento religioso igrejas, templos, sinagogas e terreiros, por exemplo, de todas as religiões. Então a minha crítica aqui não é só à igreja evangélica, mas a todos. O que mudou na rua, o que mudou no seu bairro, o que mudou na sua cidade, com tantas instituições religiosas sendo abertas. 111 milhões, tá? Agora veja só, estabelecimento religioso, igreja, templos e outros são 559,7.286 para cada 100 mil habitantes. Estabelecimentos de ensino, escolas, creche, universidades são 264,4.130 para cada 100 mil habitantes. Você veja bem que educação não é prioridade, mas ter um guru, um profeta, um pastor, um líder religioso é muito mais importante, Ficar dentro da bolha. Cara, eu fico pasmo com isso. Se tivesse muito mais escolas do que igrejas, a nossa realidade seria outra, com certeza. E quando eu falo de realidade, é sobre a ideia de usurpação do dinheiro alheio. Não é que eu sou contra abrir igreja, não tem nada a ver uma coisa com outra. Quer abrir igreja, abra. Quanto mais igreja, segundo os entendidos, quanto mais igreja aberta, melhor. Só que eu fico pasmo pela falta de educação também, porque a igreja não dá educação. A igreja não se compromete em educar, dar um futuro de educação para qualquer um que esteja lá, mas sim desenvolver a fé. Então uma coisa nada a ver com a outra. Agora veja bem, estabelecimento de saúde, hospitais, clínicas, pronto-socorro, 247,5 para 122 para cada 10 mil habitantes. Igrejas são 579 para cada 100 mil. E os demais são abaixo de 300, 200 e alguma coisinha. E qual é o estado que lidera? O Acre lidera a média nacional com 554 igrejas para cada 100 mil habitantes, seguindo de Roraima e Amazonas, ambos com 485 para cada 100 mil. Eu acredito que Roraima, Acre e Amazonas estão vivendo o avivamento, que tanto pregam e falam. Se estão, você que é dessas regiões, comente aí embaixo, porque nós precisamos experimentar esse pedacinho da ação de Deus por tantas igrejas implantadas, tantas igrejas abertas. Ah, Zaio, mas tem sempre uma que faz a coisa certa. Eu estou aqui generalizando no sentido de que seria muito mais
interessante ter escola e hospitais, porque quando a coisa aperta, que a igreja não consegue resolver, o pastor não consegue curar, para onde vai essas pessoas? Para hospitais, para os hospitais. Então isso quer dizer que hospital e escola serve só de última esperança para o cidadão, porque a primeira é a igreja, meus amigos. E aí tem muitos que vão para o hospital e não voltam mais para a igreja. Agora tem que ver uma coisa, tem tanta igreja sendo aberta, por quê? Será que é porque está havendo salvação de almas? Ou é porque são divididas? Uma igreja grande divide, leva meia dúzia, leva mais uma dúzia, leva metade. A outra que abriu já de divisão vai e abre outra. O crescimento que eu não vejo benefícios desse crescimento. Eu não vejo transformação do mundo à nossa volta com esse crescimento. Então isso quer dizer que é um inchaço, né? A notícia ficaria interessante se colocasse como inchaço. Do lado oposto, a região sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina é a que tem a menor relação entre o número de igrejas e a população, com 226 para cada 100 mil. Essa notícia foi postada no G1. Então aqui fica claro uma coisa, que vamos falar dos Gideões, né? Fizeram tanta missão no norte do Brasil, esqueceram de fazer missão no Paraná e Santa Catarina, né? Tá na hora dos Gideões começar a fazer missões em Santa Catarina, porque a taxa é menor. Ou o pessoal lá do Acre, Amazonas, Roraima, começaram a evangelizar agora a terra das missões também. Ficaria interessante isso. Mas a verdade é, meus amigos, que infelizmente é tanta igreja aberta, mas que não passa de verdadeiros QG de políticos, financiado por lavagem de dinheiro, que nós sabemos que existe, até porque, até esses dias eu estava vendo um testemunho de uma pessoa, de um pastor, sendo questionado, que ele argumentou o seguinte: eu recebi esse montante na conta da igreja, é anônimo, é uma oferta que eu não sei de onde veio, a pessoa pede e nós temos a obrigação de receber o dinheiro, mas era muito dinheiro. E aí como é que fica? Então lavagem de dinheiro acontece dentro das igrejas e infelizmente se tornaram refúgio de políticos visando o poder, o lucro financeiro e sem contar o orgulho que impera na grande maioria. Mas há quem diga que a mão de Deus está sobre o Brasil. É uma verdadeira palhaçada. Crescimento é ótimo, meus amigos, mas obediência a uma vida de conduta íntegra com Deus é outra coisa totalmente diferente. Um boteco de aleluia que abre, uma igreja, né, para quem gosta de chamar de igreja, que abre, é muito bom, mas igreja de Cristo é outra coisa totalmente diferente dessa bagunça que nós vemos acontecer. Se fosse de Deus esse crescimento, pode ter certeza que você sentiria ou já teria sentido a diferença da ação de Deus na rua, no bairro, na cidade que você mora. Mas é bem pelo contrário, o crescimento de crime aumenta cada dia mais, tanta coisa de ruim que cada dia que passa só aumenta, e as igrejas aumentando também. Tem alguma coisa errada que não bate nesse crescimento. Afinal, abrir uma igreja é um grande negócio para quem quer lucrar. Até porque você se tornar pastor, tem curso de pastor na internet a hora que você quiser. Pega um diploma, abre uma porta, coloca uma placa em cima e está ali mais um boteco de aleluia, arrecadando dinheiro em nome da fé. Hospitais nas capitais está uma maravilha, atendimento também é uma maravilha, só que não. Mas lá no povoado humilde que não tem posto de saúde, não tem um hospital, tem uma igreja. Só que quando o frequentador da igreja precisa de um médico, aí recorre ao hospital. Não seria mais interessante a igreja investir também em saúde? Abrir uma igreja e do lado exigir um posto de saúde com a comunidade? Do outro lado, uma escola? As igrejas estão esbanjando dinheiro, pastores ostentando uma vida de luxo cada dia que passa, carrões, apartamentos milionários, e as instituições não conseguem criar uma escola, não conseguem assumir um ponto de saúde, porque a liderança maior embolsa a maioria da grana. E a maioria dessas igrejinhas que abrem são filiadas a uma grande e tem que mandar dinheiro para lá. É assim que funciona. Mas se preocupar com a população,
Aí, vamos orar, meus amigos, vamos colocar a mão e Jesus vai curar, vamos colocar a mão e receba inteligência. É mais ou menos por aí. Quer passar de ano? Vem aqui que o pastor ora. Isso quando tem uma escola para passar de ano, né? Infelizmente, a maioria se preocupam com abrir igrejas, encher templos com muito luxo e órfãos e viúvas necessitados continuam vivendo na miséria. E a igreja se omitindo, essa igreja aí, se omitindo em fazer alguma coisa. Eu não acho isso bonito, não acho interessante, acho uma verdadeira vergonha. E não me venha com história que hoje a humanidade está com muita doença na alma e precisam de Deus. Não, a maioria das doenças da alma precisa de um especialista para ser tratado. Igreja espiritualizar a doença não vai resolver. O que vai acontecer é que vai agravar mais e no final você vai ter que correr atrás de um profissional. Para você que acredita que igreja ajuda a diminuir criminalidade, eu gostaria que você provasse para mim, fizesse uma pesquisa aonde que uma igreja chegou e a criminalidade baixou. Manda para nós aqui fazer um levantamento. Amém! Mas há quem acredita que uma igreja aberta a criminalidade diminui, há quem acredita que uma igreja aberta as doenças vão embora, há quem acredita que uma igreja aberta você vai ficar mais inteligente, mais educado. Eu só tenho uma coisa para te dizer, infelizmente você está cego e precisa sair dessa bolha o quanto antes e entender que Igreja de Cristo é outra coisa, vida com Deus é outra coisa e quando você leva isso a sério você consegue transformar pelo menos a rua da sua casa. Com testemunho, vivendo uma vida de comunhão com Deus e influenciando quem está à sua volta. Até porque a Igreja de Cristo é um corpo só e não depende de placa, sala aberta, templo construído, graças a Deus. E nada do que você comentar vai me convencer o contrário. Porque se esse tanto de igrejas trabalhasse unidos para abrir ambulatórios, hospitais, creches, escolas, faculdades, as coisas seriam totalmente diferentes. E aí sim eu acreditaria que isso aí é a Igreja de Cristo. Encerro o vídeo por aqui. Para você que pediu para nós comentar sobre esse assunto, agradeço. Deixe seu comentário embaixo se você concorda comigo ou não. Se você já é inscrito do canal, verifique a sua inscrição. Se você não é inscrito, se inscreve. Deixa o seu joinha que é importante. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.